Muitas vezes as pessoas imaginam que paz seja apenas ausência de guerra, tá? Mas como acabamos de ver, a paz vai muito além da existência de conflitos armados, tá? A paz como ausência da violência direta, tá? É chamada paz negativa. Nós trabalhamos com uma perspectiva que vai além disso, ou seja, que é chamada paz positiva. Paz positiva, então, significa trabalhar com a paz de forma integral, ou seja, com um processo de construção da paz em que abarca a paz direta, a paz estrutural e a paz cultural. Um contexto, então, de paz positiva significa, então, não apenas a não existência de conflitos armados, mas também de relações harmônicas no seio da sociedade. A paz positiva abarca, então, engloba a existência da justiça social. Então, acabamos de analisar então, o que é violência, o que é paz. Mas e conflito? O que é um conflito? Conflito e violência é a mesma coisa? Não. Não é. Porque o conflito possui uma dimensão negativa e positiva, que já iremos ver em seguida. Tá? Mas o conflito se refere o quê? A uma tensão, a uma diferença de perspectiva, a uma diferença de interesse. Tá? Agora, o conflito tem uma perspectiva negativa, no sentido de que quando, diante dessa diferença, diante dessa diversidade de interesses, resolvemos o conflito de forma violenta. Ou seja, porque o conflito por si só não é violento. Tá? Na verdade, o conflito está muito presente nas relações humanas e mesmo na natureza. Tá? Quando pensamos que a própria evolução da vida ocorre em um contexto repleto de conflitos, de tensões. Tá? As partículas, por exemplo, estão em constante choque umas com as outras. Tá? Os seres na nossa existência, ou seja, na relação entre os seres humanos, existem diferentes maneiras de se perceber o mundo, diferentes interesses, diferentes opiniões. Então, lidamos com situações de conflito cotidianamente. Tá? Mas isso não significa que utilizamos a violência a cada instante. Então, a perspectiva, a dimensão negativa ou positiva do conflito depende de como atuamos dentro de um conflito. Tá? Ou seja, dos meios que utilizamos para solucionar o conflito. Ou, uma palavra que prefiro dentro dos estudos da paz, para transformar o conflito. Tá? Então, o conflito negativo é quando temos uma divergência, tá? E logo se usa a violência. Por exemplo, um exemplo seria uma guerra, ou seja, dois países não chegam a um acordo, logo um país invade o outro para atender aos seus interesses. No entanto, qual seria, como que o conflito pode ser positivo, ou seja, que dimensão é essa positiva do conflito? Ou seja, a dimensão positiva do conflito seria essa possibilidade de utilizar a existência dessa tensão, utilizar essa existência da diferença, a existência da diversidade de perspectivas como meio para questionar as nossas verdades, como meio para questionar aquelas perspectivas de mundo as quais temos a crença que são verdades, que constituem verdades absolutas. Tá? Além disso, a dimensão positiva do conflito significa, então, utilizar esse momento de tensão para sair da inércia, para deixar a indiferença, tá? Para atentar-se às realidades que ignoramos. Tá? Então, por exemplo, quando pensamos na prática democrática, tá? O conflito está presente na democracia, não só está presente, como é essencial. Por exemplo, para realizar uma decisão sobre qual a melhor forma de governar, de regular, qual a melhor forma de convivência, seja de uma tribo, seja de uma associação de bairro, seja de uma cidade, de um estado, de um país, seja de um continente, ou seja, ao pensarmos qual a melhor forma, vão surgir diferentes opiniões. Tá? Irão surgir diferentes perspectivas, diferentes interesses, diferentes objetivos, tá? Que muitas vezes entrarão em tensão, porque
terão uma aparência de incompatibilidade. Tá? A perspectiva da paz, ou seja, encarar o conflito desde uma perspectiva positiva, significa, então, buscar meios criativos, meios alternativos e meios pacíficos para lidar com essas tensões. Então, por exemplo, no momento de fazer uma decisão em relação à nossa sociedade local, escutar as diferentes vozes como uma prática democrática e chegar a uma solução que abarque os diferentes interesses. Essa seria uma forma de regulação pacífica de um conflito, não passiva, que é muito diferente, ou seja, paz e passividade não tem nada a ver. Passividade significa uma aceitação, significa subserviência, significa abaixar a cabeça. Agora, a construção da paz é o contrário disso. Ou seja, a construção da paz é um processo ativo, é um processo, tá, de empoderamento, de ter voz, de atuação ativa. Por isso, então, que o conflito é muito importante para o processo de paz. Tá? Para colocar em debate, tá, realidades silenciadas. Para colocar em debate, para trazer como objeto de análise questões que são ignoradas, questões em relação às quais a sociedade possui indiferença. Se pensamos na própria evolução do conhecimento, antigamente se pensava que o Sol girava em torno da Terra. E posteriormente, depois de muita atenção, depois de argumentações contrárias, de argumentações diferentes e, portanto, conflitivas, depois desse conflito acadêmico, se percebeu, que se descobriu, não, que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. Quando pensamos em relação aos estudos para a paz, ou seja, saímos de uma perspectiva então de que o ser humano é cruel por natureza e que a guerra e toda forma de violência são inevitáveis, para questionar essas perspectivas. Porque essas perspectivas, na verdade, estão repletas de relações de poder e de interesses para manter essas relações de poder. Portanto, ao trazer a perspectiva da paz, significa então questionar essas verdades absolutas. Ou então, trazer a paz, estamos abrindo a possibilidade de um conflito desde uma perspectiva positiva. Ou seja, estamos propondo novas visões de mundo, estamos abordando outras formas de se pensar e outras maneiras de se lidar com as tensões. Ou seja, em vez de simplesmente considerar que a única forma de lidar com a diferença, a única forma de lidar com qualquer desacordo, com qualquer diferença é usar violência, não, existem outros meios, existem meios pacíficos, através do diálogo, através da consideração do outro como interlocutor válido, etc. A paz implica, então, nessa possibilidade de uma coexistência harmônica, na possibilidade de que cada ser humano possa atender suas necessidades básicas. A paz abrange relações harmônicas entre os seres humanos, relações cooperativas, relações de amor, de solidariedade, de respeito, de carinho. A paz implica na utilização de meios pacíficos para lidar com as divergências. Ou seja, a paz se relaciona em transformar os conflitos de forma pacífica. Então, alguém pode pensar, tá, mas tem tantos conflitos, é possível mesmo a paz? Porque eu vejo violência, eu vejo várias maneiras de conflitividade ao meu redor. A questão, sim, é possível. A paz não deve ser só como um objetivo distante, idealizado, onde as pombinhas estarão lá voando calmamente, tá? Onde a paz não significa a espera de um mundo perfeito. Não. A paz significa um meio para chegar até lá.
Tá? Mas a paz, ela está presente no nosso cotidiano. Por isso que trabalhamos com a questão e com a perspectiva da paz imperfeita. Ou seja, uma realidade, ela não é ou paz ou violência. Não. Em contextos onde existe a violência, também estão presentes realidades de paz. Como? Do que a gente está falando? Por exemplo, em um contexto onde existe violência estrutural, de miséria, de desigualdade, de injustiça, certamente ali também é possível encontrar práticas pacíficas, de regulação pacífica de conflito, de ternura, de cooperação, de relações respeituosas entre as pessoas. Então, trabalhar com reconhecer a paz desde uma perspectiva imperfeita é reconhecer que, sim, não vivemos em um mundo perfeito, vivemos em um mundo repleto de problemas, tá? Um mundo repleto de desigualdade, de miséria, de toda forma de violência. Mas ao mesmo tempo é um mundo onde também existem realidades de paz, e que essas realidades de paz podem ser mantidas, podem ser reconstruídas, podem ser adaptadas a outros contextos. Essas realidades de paz podem ser reproduzidas, tá? Então o grande desafio é justamente reconhecer esses momentos. É perceber que sim, que a paz está presente no nosso cotidiano, desde as pequenas relações do dia a dia.